Bom dia, nono ano! Sejam todos bem-vindos a mais uma segunda-feira de aula de geografia. Segunda-feira em clima e de férias, graças a Deus, né, gente? Vamos ter um recesso aí, chegou o nosso recesso de 15 dias. Amém! Então, meus amores, hoje é a nossa segunda-feira de geografia. Tivemos 2 semanas aí sem matéria, né? Que foram aulas de atividades avaliativas, né? Tivemos prova e trabalho, né? Que vocês fizeram. E hoje nós vamos iniciar um capítulo, tá? Terminamos, na verdade, a gente já iniciou, né, o tema 4 sobre os aspectos físicos da Europa, mas não deu tempo da gente falar sobre relevo, clima, né? Perdão, gente. É o frio. Então, nós falamos sobre o tema 4, os aspectos físicos. O que são os aspectos físicos mesmos, ou naturais, que a gente estuda em geografia? Clima, relevo, hidrografia, vegetação, solo. Isso são os aspectos físicos e naturais que nós estudamos na geografia. E que é a estrutura natural de um território, né? Como a gente está estudando da Europa, a estrutura natural da Europa, tá? Depois a gente vai estudar a estrutura da população, a estrutura da economia, né? Então, a gente está estudando a estrutura física da Europa, tá? E nós vimos, antes da prova aí, né? Vimos até o capítulo 1, que em relação à localização e as regiões, né? A regionalização que a Europa tem. E aí nós vimos que a Europa, ela está dentro de uma grande massa continental, emersa, né? Que podemos chamar de Eurásia. A Europa está junto ali com a Ásia, no mesma massa continental, mas separada, né, por relevos que vão diferenciar ela em aspectos físicos da Ásia, tá? Dando aí 2 continentes, a Europa e a Ásia. Vimos também sobre a regionalização que dentro da parte histórica e de guerra, né, vamos botar aí, da Guerra Fria, a Europa foi dividida em 2 partes. A Europa ocidental, capitalista, e a Europa do leste europeu, né, socialista, ou Europa oriental, socialista. E quanto à regionalização, levando os aspectos físicos, locacionais, econômicos, aí nós temos 4 regiões que nós vimos, né? A Europa Mediterrânea, que é a Europa do Sul, até passei um resuminho sobre cada região para vocês, a Europa do Sul, que é banhada pelo Mar Mediterrâneo, também pode ser chamada de Europa Meridional, tá? Que é do Sul. E nós temos a Europa do Norte, ou pode ser chamada de setentrional, né? Que é a Europa nórtica, tá? Nós vimos isso. Vimos também a Europa, a região, né, da Europa Central, que é onde estão os principais países ali de maior desenvolvimento econômico do continente, e a do leste europeu, tá? Dentro dessas 4 regiões aí que nós vimos, eu dei um resuminho de cada, porque no livro de vocês não tinha, tá? Então, nós vimos esse tipo de regionalização. É lógico que teve outros tipos de regionalização anteriormente em relação à cultura, né, histórica, que foi os impérios, tá? Vimos também as modificações do espaço, né, em relação aos aspectos físicos, ou em relação aos aspectos políticos, houve modificação do território, tá? Dividindo entre países, tá? Que até a gente viu no capítulo anterior, no tema anterior, que vimos sobre sobre as guerras, né? Que modificou o território aí europeu, em termos políticos, tá? Por isso vai ser incluído aí nessas regiões aí, por exemplo, do leste europeu ou
da parte central. Porque nessa regionalização que leva 4 tipos, vai levar em consideração isso também, a economia, tá? Por isso que são regionalizadas dessa forma. E hoje vamos ver, então, a parte física de fato. Nós vamos ver aí o relevo, nós vimos a localização e vimos regionalização. E agora nós vamos ver relevo e hidrografia hoje. Por que vamos ver relevo e hidrografia juntos, Simone? 2 capítulos de uma vez? Sim, são pequenininhos os capítulos. Porque relevo e hidrografia andam juntos, ficam mais fáceis de entender do que vocês estudarem separados. E igual quando a gente for estudar, quando a gente voltar em agosto, né? Se a gente quiser, quando a gente voltar a ter aula em agosto, nós vamos entrar no capítulo de clima e vegetação, que andam juntos. Então, imagina se eu explicar só relevo agora e depois explicar hidrografia separado, né? Aí vocês vão ficar confusos, né? Porque é bom vocês estudarem junto, porque aí vocês ligam uma coisa a outra, tá? Principalmente porque o relevo, a água nasce em áreas mais altas, né? Então, a gente precisa saber aonde que essas áreas mais altas do território europeu, onde vai nascer os rios, que vai vir escorrendo os rios. E aonde que é a parte mais baixa, onde se localiza a área mais baixa, onde esses rios vão estar com maior fluxo, com maior volume que as áreas mais baixas. É a maior parte do território europeu, que são as planícies, né? Que a gente vai ver. E aonde está concentrada a maior quantidade de pessoas, de industrialização também. Então, é importante que a gente estude o relevo e a hidrografia junto para a gente possa entender. E lembrando que quando a gente estudar sobre economia da Europa, eu vou retornar nessa questão. Prestem bem atenção nessa matéria, porque quando a gente falar sobre economia, nós vamos lembrar disso. Porque a Europa vai se desenvolver, a sua economia, os países que mais se desenvolveram economicamente, né, a economia do continente europeu, vai estar concentrada onde? Nas planícies. E a população? Nas planícies. Então, prestem bem atenção nessa parte. Principalmente próximas ao quê? Aos rios. Olha aí. Aí entra a parte de clima e vegetação, que também é importante, que aí depois a gente vai estudar em agosto. Que quando a gente vai estudando economia, nós vamos lembrar sobre isso, tá? Então, não são matérias distintas, elas estão sempre interligadas. Então, quando a gente está estudando um território, é importante que a gente está vendo por parte, né, para estudar esse território europeu. Mas é importante que, mesmo estudando por parte, vocês depois interligam isso, tudo que a gente estudou, tá? Então, vamos lá. Vou colocar aqui para vocês o tema 2, tá? Do capítulo... Deixa eu só confirmar. Ai, meu Deus. Eu acho que é o capítulo 4, isso. Tema 4, capítulo 2. O capítulo 1 a gente já viu, tá? Então, hoje nós vamos ver o capítulo 2 e o capítulo 3, que é o 2 é relevo e o 3 hidrografia. E falando sobre o relevo, o que é relevo? Relembrando aí essa coisa que sempre fala em geografia, desde lá do Fundamental 1, né? Que vocês estudam, vem estudando até agora sobre relevo. A geografia, ela estuda todas as formas de relevo, porque ela identifica essas questões da estrutura física. Por que ela precisa identificar a estrutura física? Para saber diferenciar um território de outro também, tá? Então, é necessário estudar a estrutura física. E o relevo, ele é a parte em que você tem as deformidades, as formas, as ondulações, tá? Da superfície terrestre, que é onde está, né, a litosfera, na parte superficial da crosta terrestre, né? Então, o relevo é as formas, as modelações dessas deformidades que aparecem na superfície, tá? Proporcionado, essas formas de relevo são proporcionadas por movimentos da dinâmica interna da Terra, que eu não vou explicar aqui agora, mas só para vocês relembrarem.
Por que isso? Porque a gente vai ver aí que no continente europeu, diferente do Brasil, tem montanhas. E aí vocês vão entender que as montanhas, elas estão diretamente relacionadas, também o relevo da Europa, diretamente relacionada ao movimento das placas tectônicas, que estão aonde? No interior da Terra, na parte da crosta, na litosfera, né? E que elas, ao se movimentarem, devido ao núcleo, fazer o manto que está acima do núcleo se movimentar, o manto se movimenta e faz as placas tectônicas se movimentarem, e elas se movimentando causam deformidades na superfície. Essas consequências do movimento das placas tectônicas vai causar deformidades na superfície. E essas deformidades, cada deformidade que vão se formar, vai ter um nome. Aí nós temos os relevos. E temos vários tipos de relevo. Temos 5. Montanhas, planaltos, planícies e depressões. Perdão, temos 4, né? Montanhas, planaltos, planícies e depressões. Sendo que dentro de montanha, as montanhas são mais recentes, né? Porque elas estão na borda das placas tectônicas, elas se formaram ali, essas deformidades. Então, quando as placas se chocam, e elas continuam se chocando, essas montanhas continuam crescendo, por isso que elas são da era mais recente, nós chamamos da era cenozoica. Já os planaltos, eles são mais antigos, então nós chamamos de maciços antigos. Por quê? Eles se formaram bem lá na era bem mais antiga, aonde em algum momento as placas se chocaram, né, mas não se chocam mais, tá? E ali criou uma estabilidade tectônica, ou seja, não se chocam mais, não tem terremoto, mas teve uma deformidade ali, que era uma montanha e se tornou um planalto, devido aos desgastes durante os anos, porque ele é antigo, né? Então, durante muitos e muitos anos, então, uma era mais antiga que a atual, lá na Paleozoica, ou talvez até na Mesozoica. Então, são eras muito antigas e que eras, milhões de anos, tá? Então, que levou muito tempo para que estão aqui na Terra, que estão aqui presentes atualmente, muitos anos atrás. Então, olha quantos anos está levando o desgaste do tempo, né? Do clima, né? Que vai proporcionar a modelação desse relevo. Então, esses mais antigos nós chamamos de planaltos. Tá? E os planaltos vão ter 3 formas diferentes. Ele vai ter formatos de pico, que aí nós chamamos de serras, formatos mais abaulados, né? Meia laranja, né? Meio abaulado, que nós chamamos de morros. E temos também as chapadas. As chapadas são aquele planalto, que ou seja, é um relevo alto, tá? Só que lá em cima ele é plano. Tá? E ele do lado, ele tem 2 cortes, né? Mais inclinado, que tem um formato de quê? Mesa, tá? Então, nós chamamos de tabuleiro. E no caso aqui da Europa, a gente vai ver que esse tipo de planalto, de tabuleiro, de mesa, tá? Na Espanha, a presença desse tipo de planalto, que na Espanha, por causa do espanhol, a mesa é chamada de quê? Meseta. Tá? Então, nós vamos ver aí os tipos de planaltos. Vai ter planalto de morro, vai ter planalto de serra e vai ter planalto, né, de tabuleiro, tá? De mesa. Temos também as planícies. Já as planícies são próximas aos rios, são ondulações, são relevos com ondulações bem baixas, com altimetria de 200 metros, mais ou menos ao nível do mar. Então, é uma ondulação bem suave, bem plana, próxima aonde? Aos rios, que são as áreas mais baixas, tá? E entre um planalto e uma planície, ou entre 2 planaltos, eu vou ter depressões. E as depressões, elas vai se dividir em 2, as depressões absolutas e as depressões relativas.
as absolutas, o próprio nome diz, muito, muito baixas, depressões, bem baixo. E esse tipo de relevo, esse formato de relevo de depressão, ele vai estar abaixo do nível do mar, ou seja, praticamente num pântano, bem a nível do mar mesmo, é um relevo muito baixo. Como ele está rentinho com o mar, bem baixo, pode ocasionar inundações. É o caso de Veneza, na Itália, e também na Holanda, né? A gente vai ver isso aí na Europa, no continente. Calma que a gente vai ver. E aí, nós temos essas depressões absolutas, mas temos também depressões relativas, que elas são depressões, são áreas baixas, mas estão o quê? Acima do nível do mar, tá? São áreas baixas, entre dois planaltos, mas estão acima do nível do mar, tá? Diferente da absoluta, que está bem abaixo do nível do mar. Então, pode ocorrer o quê? O mar tomar conta, ocorrer uma inundação, tá? Então, esses são os tipos de relevo, tá? De formas da superfície, de deformações da superfície, e que a gente vai ver aqui no continente europeu, tá? O continente europeu, que são, como a gente já viu, faz parte de uma terra emersa, né? A gente pode chamar de essa terra emersa, nós chamamos de Eurásia, muito antiga, junto com a África, né? Eram tudo juntinha. Só que aí a África separou um pouquinho, assim, ela separou, caindo, formou o mar Mediterrâneo ali, né? Mas ela separou um pouquinho aí. Mas a Eurásia continua sendo um relevo antigo, umas terras geologicamente antigas. Geológica, que são os minerais, as rochas e os minerais que se formaram o solo ali e que, consequentemente, formou o relevo, são muito antigos. Mas existem áreas de impacto tectônicos. Esses de impacto tectônicos, ou seja, de encontros de placas, aquele relevo que se formou naquela borda ali, são os relevos modernos, que nós chamamos de dobramentos modernos, aqueles que dobraram, né? Porque chocou, o que aconteceu na superfície? Várias deformações, já foi dobrando, né? Em cima, igual uma roupa velha, uma roupa amassada, né? E esses dobramentos, como ela continua em constante choque, que aí, quando ela se choca, forma terremoto, montanhas, cadeias de montanhas, né? Que nós chamamos de cordilheiras, que é o conjunto de montanhas. Então, é onde tem encontros de placas. Lembre-se disso, nunca se esqueçam, tá? Então, são chamados dobramentos modernos, porque eles ainda estão crescendo, subindo. Já, que são da era Cenozoica atual. Já os de antigos são os planaltos, que eles vão estar mais no meio da placa, tá? Porque há alguns anos atrás, eras e eras atrás, milhões e milhões de anos atrás, eles foram formados, né, por um soerguimento, por encontros de placa, soergueu aquele tipo de relevo ali de montanha, e por causa dos anos também não tem mais encontro de placa ali, ela se estabilizou, parou de bater, e aí começou o quê? Ao desgaste desse relevo, tá? Então, vamos lá. O relevo do continente europeu constitui-se de 3 principais feições geológicas, tá vendo? 3 principais feições geológicas. Que são geologia? Rochas, minerais, tá? Toda vez que vocês falarem em geologia, a gente está falando de rochas e minerais, tá? E vocês vão ver isso, estudar isso ano que vem, lá no ensino médio. Então, 3 feições geológicas. A bacia sedimentar, bacia sedimentar, que foi formada por rochas, essas rochas e minerais foram formados por sedimentos. Os dobramentos modernos e os dobramentos antigos, tá? Então, os dobramentos modernos e os dobramentos antigos, os dobramentos modernos vão formar um tipo de rocha.
Os dobramentos antigos também é um tipo de rocha, mais antiga, que ela levou mais tempo para se formar, tá? E aqui, 3 feições morfológicas. O que isso é morfológico? Morfológico é forma, a forma do relevo. 3 feições de formas. E aí, nós temos os maciços antigos, que são? Os planaltos, né? E esses, se a gente for olhar aqui, a gente vai dividir perdão. A gente vai dividir, pegar essa rosa dos ventos aqui, tá vendo? Os pontos cardeais. Vamos imaginar que ela esteja em cima do mapa aqui da Europa. Tá? O mapa da Europa. Se eu for pegar o norte, o noroeste, que está aqui no meio, ó, tá vendo? O oeste não tem como, que o oeste é mar, né? É o Oceano Atlântico. Mas o noroeste, o norte e o leste, tá? E o leste não, perdão. O noroeste, o norte e o nordeste. Noroeste, norte e o nordeste. O noroeste e o nordeste não estão aparecendo aqui, que são os pontos colaterais, tá? Mas eu preciso falar deles aqui, porque se eu pegar essa rosa dos ventos e colocar aqui em cima, e a gente fazer isso aqui, olha aqui o mouse, ó. Para lá, nordeste. Para cá, noroeste. E para cima, norte. Então, essa parte toda aqui da Europa são montanhas, tá? Perdão, são maciços antigos, tá? Então, essa parte da Europa aqui, o noroeste, nordeste e o norte, eu tenho maciços antigos. O que são maciços antigos? Dobramentos antigos. São os planaltos. E qual a sua formação geológica? As rochas e minerais são chamados de escudos cristalinos, tá? Então, escudos cristalinos. Agora, se eu pegar o oeste, o que nós temos? Oceano Atlântico. Opa, não faz parte do relevo. Agora, se eu pegar o sul, eu tenho relevo aqui no sul, né? Quais relevos que eu vou ter no sul, né? Eu vou ter sul e sudeste, olha o Cáucaso aqui, ó, sul e sudeste, eu vou ter as montanhas. Olha as danadas aí. As montanhas vão estar aqui. Se eu tenho montanhas, eu tenho dobramentos modernos. Está na borda de placas tectônicas. Então, continua crescendo, tá? Então, pode ter o que também? Terremotos. Tanto que eu passei uma atividade no sábado letivo, né? Do dia 3 de julho, eu passei uma atividade sobre terremotos, que inclusive está nessa matéria aqui de relevo, já para adiantar, que é aqui na Itália. Olha onde a Itália está. Montanhas, olha aí, né? Que causam terremotos, está na borda de placa. E aqui também, na parte sudoeste, que aqui, ó, o sudoeste está entre o oeste e o sul, sudoeste, ó. Lembra que a roça dos ventos está aqui no meio, tá? Então, ó, sudoeste, ó, tô vindo para cá para baixo. Sul, sudoeste. O sudoeste vai dividir. Eu tenho um pouquinho de montanhas aqui, né? E temos também a meseta aqui, ó, a meseta da Espanha que eu falei para vocês. E temos também os maciços antigos. Então, o sudoeste aí vai dividir entre maciços antigos e montanhas. Já o sul vai ser montanhas. Simone, e o leste? O que tem o leste? O leste vai ter planície. Então, o centro da Europa, como vocês podem ver aqui, e o leste, nós temos o quê? Planícies, tá? Esse é o resuminho dos relevos da Europa. Então, norte, noroeste, nordeste, maciços antigos. Oeste, não tem relevo, é o oceano. Leste, centro-leste, né? Eu vou ter o quê? Planícies. Sul e sudeste, montanhas. E
por último, sudoeste, eu tenho o quê? Maciços antigos e montanhas, tá? Então, grave isso aí que vocês nunca mais vão esquecer sobre o relevo da Europa. Outra coisa também fundamental é aqui a legenda desse mapa. Só um instantinho, gente, que eu tenho que colocar... Ai, caramba. Eu tenho que colocar o celular para carregar, que senão eu vou ficar... O vídeo vai cair. Já aconteceu uma vez, né? Ah, agora sim, pronto. Não corro o risco de ficar sem o celular. Agora, gente, o que vocês vão entender? A gente vai ver aqui é a respeito das cores. As cores, aqui no vídeo não está aparecendo muito bem, porque o que acontece? Deixa eu só aumentar aqui, às vezes aparece. Porque a tela do meu computador é bem clara, né? Mas aqui no livro de vocês, quem está com o livro aí, é a página 107, não esqueçam, abram aí o livro aí para acompanhar. Vocês vão ver aqui as cores, ó. O marronzinho mais escuro, né, é as montanhas. Quanto mais escura a cor, aí você tem as montanhas. Quanto mais claro, aí você tem os planaltos, verde e outros mais claro, no caso amarelo, aí entra as depressões e o verde é as planícies, tá? E o marrom escuro, montanhas, mais marrom amarelado assim, né? Nós temos os planaltos, tá? Então, toda a legenda de mapa físico que tem relevo, né? De estrutura e formas de relevo, vocês vão ver essas cores, tá? Então, aqui vocês conseguem ver aonde fica cada tipo de relevo, tá? E aí a gente vai ver agora por parte, tá ok? Como eu tinha falado, o norte e nordeste, o que que nós temos? Montanhas. Não, maciços antigos, não pode esquecer, tá? Então, norte e nordeste e também o noroeste, nós vamos ter os maciços antigos. Os maciços antigos são os planaltos, que em algum período do tempo, quando eles foram formados, eram montanhas, lá na era paleozoica. Como passou muitos anos, eles se tornaram planaltos, tá? Por sua vez, sofreram um longo processo, milhões de intensos processos erosivos e tectônicos, tá vendo? Esses fenômenos originaram áreas cobertas por sedimentos, formando os planaltos. Como eles ficaram tão desgastados, eles esfarelaram o seu perfil. O que antes era todo bonito lá, novinho, aí o tempo foi passando, foi esfarelando, ou seja, sedimentos. Então, são planaltos formados por sedimentos, tá? E de elevações arredondadas, tá vendo? Então, arredondadas lembra dos morros, e temos também as serras, que são os Alpes, e temos também os planaltos de mesa, que lembra aqui, ó, da Espanha, ó, vai falar aqui, ó, o relevo tabular, que é chamado na Espanha de quê? Meseta. Tá? Aqui nós temos até foto, né, de planaltos na Noruega, olha aí, ó, tá vendo? Bem alto, né? Lugar bem alto. Que são os Alpes, né, dos escandinavos. Lembrando, gente, que os escandinavos aí são o relevo, os Alpes escandinavos são como fosse serra, formato de serra, né? São lugares muito altos, planaltos muito altos, tá? Que fica ao norte da Europa. Então, ó, norte, lembra? Norte, planalto. Norte, planalto, que são maciços antigos, ou dobramentos antigos, ou escudos cristalinos, tá? Que é onde fica a Península Escandinava. Essa Península Escandinava tem 3 países: Noruega, Finlândia, Suécia, perdão. Noruega, Suécia e Finlândia, tá? Que são os países nórdicos. Outra coisa aqui também importante dessa área, né, dos planaltos, nós temos a meseta na Espanha, né,
Temos também os Montes Peninos, na Inglaterra. Temos também, que a Inglaterra já é noroeste, tá vendo? Temos o Maciço Central francês, tá? No centro-sul da França. O Maciço da Boêmia, na República Tcheca. O Planalto de Valdau. Esse Valdau, não esqueça desse Planalto Valdau, que fica na Rússia, porque é lá que vai nascer um rio, que a gente vai falar sobre ele. E esse dos Alpes escandinavos também, não esqueça, que é lá que vai nascer um rio muito importante da Europa. Aí vamos para o centro e o leste, que eu já tinha falado com vocês. O centro e o leste, nós já temos o quê? As planícies, as terras baixas, que é onde vai escorrer os rios. Os rios vão para ali, para a parte mais baixa da Europa, que é a parte da planície. Lembra que as planícies é próximo aos rios e os lagos. E a essa parte da origem fluvial, né, rios, e glacial também, que ficam algumas áreas congeladas. Destacam-se as planícies e terras baixas sedimentares, ou seja, lembra lá da estrutura geológica? Bacia sedimentar, maciços antigos e dobramentos modernos. Dobramentos modernos, montanhas, maciços antigos, planaltos. E as bacias sedimentares? Planícies, viu? Ou também depressões, tá? A planície, aí nós temos várias planícies, né? Que é onde concentra a maior parte da população. A pessoa vai viver aonde? Nas montanhas? Não, ela quer viver na parte mais baixa. Então, ali vai se desenvolver próxima ao rio. E nas planícies, ó, relevo e hidrografia. Você vai ter, você precisa de água para sobreviver, né? E de um terreno fácil para o quê? Cultivar. E também começa aí a formação das primeiras cidades, da intensa urbanização, da industrialização que a gente conhece. E onde fica essa planície? É o principal relevo da Europa, como a gente pode ver aqui nesse mapa, ó. Olha aqui. Qual a cor que está mais viva aqui na Europa? O verde. E o verde representa o quê? As planícies, que são terras baixas em bacias sedimentares, tá vendo? Questão geológica. Rochas e minerais, tá? Então, a Europa é circundada por montanhas e planaltos, e no meio ela tem o quê? Planície. E é grande essa planície, ou seja, pega quase todo o território europeu, tá? E é onde vai se aglomerar o quê? As pessoas, tá? Aonde vai se aglomerar o quê? A industrialização. Aonde vai se aglomerar próxima ao quê? Aos rios, tá? Para você ter o abastecimento da água ali. Gerar energia. Então, a gente vai ver aí sobre hidrografia também, a importância deles. Aí vimos as planícies, né? Temos as planícies russas também, que muitas delas, onde passam os rios, são congelados, tá? A gente vai ver o rio, um dos rios principais. A bacia do Tâmisa, que é do rio Tâmisa, na Inglaterra, em Londres. Temos também a bacia do Sena, do rio Sena, que é na França. Temos na Hungria, na Alemanha, tá? Que é o rio Reno, que a gente vai ver, que é o principal, um dos principais aí. E o Danúbio, tá? Aí nós temos as áreas centro-sul. As áreas centro-sul vem quem? Olha as bonitas aí. Montanhas. Quando a gente vê relevo com neve no topo, é montanha. No Brasil, temos neve no topo dos nossos relevos? Não, então nós temos montanhas. Outra coisa que a gente pode observar, o Brasil está no meio de uma placa tectônica. Então, ele não tem montanha. A montanha só está na borda de placa. Também é outra boa e excelente característica. A outra característica principal é a altitude. As montanhas é acima de 3.000 metros. O Brasil não tem o maior pico, é o Pico da Neblina, que fica na Amazônia. Não, no estado da Amazônia, né? Não ultrapassa os 3.000 metros.
Também é outra característica principal. Só fazendo a curiosidade aqui, tá? As montanhas, né, que são áreas vulcânicas também. Por que são áreas vulcânicas? Encontro de placas tectônicas. Então, tem vulcão, tem terremoto, tem formação de cordilheiras, de montanhas. Beleza? Então, isso aí é importante. Deixa eu ver aqui. Tá. Instabilidade tectônica, terremotos. São exemplo das cadeias. Aí a gente vai ver aqui as montanhas, tá? Os Alpes, que se estende do sul da França. Simone, você falou os Alpes escandinavos são planaltos. Sim, mas são Alpes de formato de serra, né? Dos planaltos. Mas, Simone, mas são serras, não são, parece com montanhas? Sim, elas se assemelham com montanhas. Lembra que Planaltos um dia foi montanhas? Bem lá atrás. Ele só se tornou Planalto por causa dos anos, do desgaste, né, dos sedimentos. Então, ele um dia foi. E esse desgaste fez o formato de pico. Por isso os Alpes é tão alto, que é Planalto, tá? Mas existem os Alpes também, que são montanhas, né? São bem mais altos. E tem neve no topo. E aí nós temos os Alpes da França, os Alpes suíços, né? Dos chocolates aí. E temos, né? Os Montes Apinos. Os Montes Apinos na Itália, tá? Que é onde temos aí até um vulcão ativo, que é o Etna, lá na Itália. Esse vulcão de vez em quando entra em atividade, que fica na Sicília, tá? É uma área de ilha da Itália, a Sicília. E a Sicília é onde tem esse vulcão ativo, tá? De vez em quando entra erupção, também tem muitos terremotos. Temos também um muito conhecido, então, os Pirineus são maciços antigos que entra a Espanha e Portugal. Estou confundindo. Os Apinos é na Itália, tá? Então não esqueço. Apinos na Itália, os Pirineus, aí, França e Espanha, tá vendo? Portugal também, pega um pedacinho. Os Cárpatos, que são perto da planície húngara, então, ou seja, tem a planície, em volta da Hungria você tem os Cárpatos, que é aquele pedacinho aqui, deixa eu mostrar para vocês, olha. Olha onde está os Cárpatos, tá vendo? A Hungria está aqui no meio, ó, a planície, tá vendo? Olha os Alpes, os Apinos, tá? Outros Alpes aqui também, tá? Aqui os Balcãs. Lembra que a gente estudou sobre os Balcãs? A gente estudou os países ex-Iugoslávia, né? Que se formaram aqui nos Balcãs, tá vendo? Os conflitos dos Balcãs. Aí entra a ex-Iugoslávia, Sérvia, Montenegro, Bósnia-Herzegovina, Croácia, que a gente estudou, tá? Aqui, ó, a meseta espanhola que eu falei com vocês. E aqui você tem o Pirineu, que fica entre a Espanha e a França, tá? E temos aqui também Portugal, que pega um pedacinho aqui da meseta espanhola. Aqui. Tá. Então, são exemplos. Temos também o Cáucaso, o Cáucaso, gente, é o que a gente estudou também, que é onde tem um conflito lá da Rússia, né? Aqui, olha, onde fica a Geórgia, né? Aonde fica também a Azerbaijão, que a gente estudou sobre algumas áreas aqui que querem se tornar independentes, como a Ossétia do Sul, a Ossétia, não é a Caxemira, não, gente. Esqueci. A Ossétia do Sul, também nós vimos a Chechênia, né? Que quer se tornar, que faz parte da Rússia, esse território aqui é todo da Rússia, só que essa é a parte do Cáucaso que não, tá? Que quer se tornar independente, a gente estudou sobre isso, tá? E também que é o Cáucaso, né? Que fica entre o Mar Negro e o Mar Cáspio, e os Balcãs na Península Balcânica, que eu já mostrei para vocês, tá? Aqui o Etna, né? Que eu falei com vocês, de vez em quando ele entra em erupção,
Teve até um filme chamado, isso aconteceu, tá? Mas o filme tem meio aquela parte figurista, que é chamado Pompeia, né? Aí mostra uma cidade que foi encoberta pela lava vulcânica, tá? Chamado Pompeia. E nesse filme conta a erupção desse vulcão, Etna, tá? Esse vulcão é um importante elemento da economia da Sicília, porque traz muito o quê? Turistas, além também de ser terras férteis. As áreas onde a lava vulcânica, depois ela resfria, nutre o solo, e o solo fica muito nutritivo, e aí ali a plantação fica fértil, tá? Mas é perigoso também morar lá perto. Eu não moraria, né, gente? E aí veio o outro relevo aqui, nós vimos planaltos, vimos as montanhas, e agora vamos ver as depressões. Na Europa, a gente tem depressões absolutas. São poucas, mas tem. Essas depressões absolutas são aquelas áreas que eu falei abaixo do nível do mar. Todo o relevo, as formas de relevo, a sua altitude é medido em relação ao nível do mar, que são áreas mais baixas, né? A água do mar ela é mais baixa e o relevo do mar é mais baixo ainda, que está lá no fundo. Então, todo o relevo, a nossa medida do nosso relevo, a nossa altitude, é medida em relação ao nível do mar, tá? Então, por isso, a depressão absoluta ela está abaixo do nível do mar. Olha só que doideira. Só que ela pode acontecer o que é o seguinte, encobrir essas terras, tá? Então, são terras emersas, só que está abaixo do nível do mar. Então, um dia ela pode cobrir e perder. Então, aonde ficam essas terras abaixo do nível do mar? Elas se localizam junto ao Mar Cáspio. Esse Mar Cáspio que fica entre a Europa e a Ásia, tá? É um mar que fica entre os dois continentes. E também você tem a depressão lá na Holanda, nos países que chamado Países Baixos. Deixa eu mostrar para vocês aqui aonde que fica o Mar Cáspio. De novo, voltei nesse mapa, ó. Mar Cáspio, tá vendo? Esse lado de cá, Europa. O lado de lá, que é essa parte cinza, é a Ásia, tá? Mar Cáspio, ó. Aqui também tem uma depressão absoluta. Vamos voltar lá. Isso. E temos também na Holanda. A Holanda, que fica na parte central da Europa, mas é banhado pelo mar. Deixa eu mostrar para vocês de novo. Olha aqui, pelo Mar do Norte. Tá vendo aqui o Mar do Norte? Tá? Então, ela é banhada aqui pelo Mar do Norte. Então, a Holanda também possui áreas mais baixas e, consequentemente, causando aí, pode acontecer. Aqui também tem outra depressão, tá, gente? Na Itália, tá vendo? Próximo ao Mar Adriático, porque aqui é onde está Veneza. Lembra de Veneza? Veneza é uma cidade muito bonita da Itália, mas é abaixo do nível do mar e pode vir acontecer o quê? Deixa eu mostrar para vocês, ó. Veneza. Vamos ver a imagem de Veneza. Olha aqui como é que Veneza é bonita, olha. Ela é muito linda, né? Mas a cidade toda foi construída em cima dessas terras, tipo pântano, que terras, né? Que a água já está chegando, foi construída ali em cima. Então, eles têm muito isso, ó, tá vendo, ó? O rio, eles são construídos em cima de um rio. Olha aqui Veneza, olha. Tá vendo? Então, qualquer momento, Veneza pode ser encoberta pela água do mar. Isso aqui são terras abaixo do nível do mar, tá? Depressão absoluta na Itália. Vou voltar aqui. E para finalizar, né? Opa, voltei demais, passei demais, né? A Holanda, ela faz esses diques aqui, ó, para impedir. O que são esses diques? Chamados polders. São tipo barreiras, né? Para impedir que a água ultrapasse essa barreira. Abaixo dessa construção que vocês estão vendo aqui no litoral, tem um muro até lá embaixo no fundo, né? Do solo.
né, desse relevo. E aí, esse muro, que nós chamamos de barragem, ele segura a água para não chegar a essa superfície. É uma forma de se proteger, mas chega um determinado momento que esse muro não vai aguentar, que o nível do mar vai subindo, aí pode vir a encobrir, tá? Esses polders aí impedem a invasão da água. Essa atividade aqui, ó, lembra dela? Foi do sábado letivo, ó, sobre a Itália, os terremotos na Itália. O relevo e as formas de uso da terra. Aonde que vai estar mais concentradas as pessoas? E aonde vai ter maior uso da terra? Nas áreas mais baixas, que são as planícies, como eu já tinha falado, tá? Então, é o que vai falar aqui. E próximo aos rios, né? Que é onde você tem água para beber, água para agricultura, né? Nas áreas com formações de relevo maiores altitudes, nas formas de maiores altitudes, definidas como cadeias montanhosas recentes, há menor densidade demográfica, obviamente. As pessoas não vão morar na montanha, não é mesmo? São poucas pessoas. E menor produção aí de áreas econômicas e pecuárias. A ocupação na porção sul do continente europeu, influenciada pela proximidade com o mar Mediterrâneo, a parte sul, né, mesmo tendo montanhas, tem áreas ali, as áreas foram bastante ocupadas por estar próximo do mar Mediterrâneo, onde escoa as mercadorias. Então, foi bastante ocupado por causa da produção, né? E esse escoamento, facilidade do fluxo marítimo, então, foi bastante ocupada. E a atividade turística passou a ser um importante fator econômico para essa região do sul. França, Itália, Espanha, Grécia, tá? Como vocês podem ver aqui, o porto de Enquenes, na França, olha. Gente, agora a gente finalizou sobre relevo, tá? Vamos falar sobre a hidrografia. Primeiramente, aí é o capítulo 3, página 113, tá? Para quem está com o livro. Primeiramente, saber a importância do rio. O rio é importante em qualquer lugar, porque são as águas do rio que vai trazer a nossa sobrevivência, a nossa água para nós sobreviver, e a água do rio é pouca, tá? Né? Em todo lugar que tem muitos rios, não tem um volume de água suficiente. Então, o rio ele é muito importante, porque a água potável ela está mal distribuída no planeta. A grande parte da água que nós temos no planeta, apesar de se chamar planeta Terra, deve ser chamado planeta Água, né? Porque nós temos grande quantidade de água, que são os oceanos. Água o quê? Salgada. A gente pode consumir? Não. As águas que a gente pode consumir estão congeladas. Sobra o quê? As subterrâneas. Mas está subterrânea, como é que a gente vai tirar a água do solo? É muito caro. Caramba, sobrou água da onde? Do rio. Só tem água do rio para gente, que é mais fácil para a gente sobreviver. Então, qual a importância do estudo da hidrografia? Para a gente entender aonde se encontram esses rios, aonde se encontra a ocupação, aonde eles nasceram, como eles são importantes para a economia e também para a sobrevivência de um povo. Por quê? O rio traz para o consumo próprio, né? Beber, tomar banho, né? Lavar roupa, essas coisas. Para gerar energia elétrica, né? Para também, além de gerar energia elétrica, navegação. Determinados rios são navegáveis. Os rios que têm cachoeiras, quedas d'água, eles são mais aproveitados para a hidrelétrica, por causa da pressão que a água vem descendo lá da cachoeira. Agora, os rios que são de planície, são mais largos, não tem tantas pedras, queda d'água, são usados para quê? Navegação. Então, ó, transporte, para irrigação da agricultura, sedentação dos animais, ou seja, pecuária. Então, transporte, agropecuária, para lavagem dos minérios, ou seja, extrativismo, pesca, também para poder se alimentar ali dos peixes, consumo próprio para nós humanos. Então, o rio
é muito importante, em qualquer lugar, tá, gente? Então, se eu colocar isso na prova, vocês já sabem. O rio, ele é importante para navegação, para consumo humano, para gerar energia elétrica, né? Para pesca, então tem para agricultura, então tem 5 utilidades que eu citei aqui que é muito importante, tá? Fora o ecossistema do planeta e do ambiente ali local, né? Porque se você poluir, se tirar a biodiversidade e essas coisas, o que, que vai acontecer? Você vai diminuir a potencialidade desse rio. Então, os principais rios da Europa não são tão, como é que eu vou dizer? Eles não são tão extensos, mesmo porque o território europeu do continente é pequeno. Eles não são tão extensos. E onde eles vão nascer? Nas áreas mais altas. Onde ficam as áreas mais altas? Os planaltos, lembra que nós estamos agora mesmo do relevo? Lá nos Alpes, né? Nas áreas bem mais altas do continente. E que áreas são essas? Que áreas são essas mais altas? Vamos lá. Norte, Nordeste, Norte, Nordeste, Noroeste, maciços antigos. E agora, Sul, Sudeste, montanhas. Sudoeste também tem planaltos ali e montanhas, né? Então, esses locais, esses pontos, é onde vai ter o quê? Áreas mais altas, propensas a nascer o quê? Rios. Principalmente das áreas glaciárias, né? Onde tem gelo, vai derreter e vai vir para as áreas mais baixas. E a gente vai ver que a questão, depois da clima e vegetação, que as áreas onde tem maior vegetação, né? Que são dessas áreas, e também menos habitadas, é onde vai nascer os rios. Olha aí, tá? Os rios vão vir escorrendo das áreas mais altas para as áreas mais baixas. Como é que chama as áreas mais baixas? As planícies, que é a grande parte da Europa. Então, apesar dos rios não serem tão extensos, mas eles ocupam praticamente todo o território europeu, né? Porque praticamente todo o território europeu tem o quê? Planícies. Basicamente planícies, circundados por montanhas e planaltos, e no meio eu tenho planícies, tá? E aí, já falei e aí, o que vai funcionar? Toda a Europa vai usar esses rios que são navegáveis, tá? Porque no centro, planície, os rios são navegáveis. Agora, se fosse nos planaltos, os rios são usados para quê? Cachoeira, planalto, ó, caiu, nasceu lá e ele vem caindo, tendo quedas. Essas quedas vão gerar velocidade, né? Essa velocidade desse rio pode ser aproveitada para gerar o quê? Energia, fazer as turbinas das indústrias da hidrelétrica funcionarem. Então, nas áreas mais altas dos relevos, eu tenho que nasce o rio, onde eu tenho as quedas d'água também, eu vou aproveitar para quê? Para as hidrelétricas. Nas áreas mais baixas, que são as planícies, e aonde está a maior concentração de pessoas, porque a água fica fácil para poder absorver, para também a agricultura, pecuária e tal, eu tenho um rio mais plano, na planície, mais largo, com maior volume, então eu vou usar para navegação, né? Além da pesca também. E a Europa, os países da Europa, principalmente os países centrais da Europa, onde passam os principais rios, como a gente vai ver agora, eles vão ser aproveitados na questão econômica, tá? Porque o transporte marítimo, né, o transporte hidroviário, ou seja, igual vocês estão vendo aqui, de barcos, é o mais barato, utiliza menos combustível, carrega grande quantidade de cargas e consegue... Dentro da Europa eles fazem isso e fora da Europa, porque eles usam o Oceano Atlântico, né? E usa também o Mar Mediterrâneo, como eu já falei anteriormente. Então, a navegação é fundamental para a Europa no seu desenvolvimento econômico, como transporte, tá? De exportação de produtos, ok? Então, também na parte dos rios, próximos aos rios, onde vai ter maior concentração de pessoas, onde vai ter maior desenvolvimento econômico também, tá? Aí, igual aqui, utilizar para navegação e intenso escoamento dos produtos, que atravessa extensas planícies, tá vendo?
Assim como ocorre em outros continentes, a qualidade da água dos rios e as reservas de água da Europa estão bastante comprometidas. Por quê? Por causa da industrialização, por causa da quantidade de pessoas concentradas em uma área usando aquele rio. E se não tiver tratamento, você vai poluir aquele rio. Como que você vai consumir? Então, a Europa vem fazendo um processo de limpeza dos seus rios para poder trazer a vida de novo para os seus rios, tá? Porque um rio poluído, você traz grandes problemas, não só para abastecimento de água, como também para a biodiversidade que vive naquele rio, tá? Então, por longos anos, desde o início da Revolução Industrial, esses rios foram maciçamente poluídos. E aí, agora, eles estão despoluindo o rio, tá? A qualidade, né, da água muito comprometida. As vias fluviais se destacam pela grande quantidade de canais que interligam vários rios. Então, eles fazem canais, tipo como se fosse, como é que eu vou dizer? É um canal mesmo, que vai ligar um rio a outro, canais artificiais até. Eles vão abrir uma vala, um buraco, assim, entre uma terra e outra, para ligar um rio a outro, para facilitar o transporte, tá, das cargas. Como é o caso aqui, por exemplo, que possibilita a navegação no sul, que vai possibilitar a navegação desde o sul da Europa até o norte da Europa, através desses canais, tá? Isso se tornou possível devido aos canais artificiais, como eu falei, olha aí, ó, tá vendo? Esses canais aqui, construído para interligar os rios Reno e Danúbio, que são um dos principais, nas áreas planálticas, ou seja, de planaltos. Os rios também são utilizados para geração de quê? Energia elétrica, como eu falei, planaltos, geração de aonde o rio nasce e aonde o rio também tem as suas quedas d'água, que ele vem descendo. Ele nasce lá no alto e vem descendo, no pico e vem descendo. Ao descer, vai ter ali embaixo da cachoeira, vai ter uma barragem para segurar essa velocidade da água que vai girar as turbinas, ou seja, gerar energia elétrica. Já quando esse rio vem descendo, né, vem vindo para as planícies, ele vem alargando, aumentando o seu volume, que vira navegável, e você utiliza para navegação. Aqui, nós temos os principais dispersores, onde nascem os rios que eu já falei. São os Alpes escandinavos, por exemplo. Onde ficam os Alpes escandinavos? Aqui, ó, no norte da Europa, né? Os países nórdicos, Noruega, Finlândia, de novo, hein? Noruega, Suécia e Finlândia, já errando, né? Também tem o Planalto do Valdai, lembra que eu falei para vocês gravarem esse nome de Planalto Valdai, que fica na região da Rússia, onde vai nascer aí o rio, o maior rio da Europa, a gente vai ver. E os Alpes escandinavos. Centros dispersores, gente, é que vai nascer e vai dispersar essa água. Aqui nós temos o mapa da hidrografia da Europa, os principais rios, tá vendo? Como circunda toda a Europa. A Europa tem bastante rio. Aí nós temos os principais. Gostaria que vocês frisassem bem esses principais rios, tá? Como esse Rio Reno, não esqueçam dele. Rio Reno é o rio que passa na Europa Central. Lembra das regionalizações? Passa na Europa Central, que é onde ficam os principais países da Europa mais economicamente ricos, tá? Então, eles aproveitaram esse rio para poder... Esse rio está muito poluído, então hoje eles tentam despoluir ele. Principalmente os rios dos principais países economicamente desenvolvidos, como França, Alemanha, tá? Tem os rios, Londres, né, na Inglaterra. Esses rios são muito poluídos, então hoje eles estão tentando limpá-lo, como o caso do Rio Reno, tá? O Rio Reno é considerado o mais importante rio europeu, principalmente porque em seu vale foi construído o maior complexo industrial, como eu falei com vocês, onde estão os principais países industrializados da Europa. Nasce nos Alpes suíços. Alpes suíços, nesse caso, são montanhas, tá? No Lago de Constança, o Reno separa a França e a Alemanha, onde atravessa importantes centros industriais, como o Vale do Rio Ru, né? Nessa parte do Rio Reno, vai ter um canal que vai ligar até o Rio Ru. Esse Rio Ru
tá? Que passa pela Alemanha, pela Holanda. É um rio muito importante também, que é um membro do rio Reno, ou seja, é um afluente, é um rio menor que o rio Reno e que passa por um local muito importante, tá? Passando pela Holanda para desaguar no Mar do Norte, junto a Roterdã, tá? O porto de Roterdã é o principal porto da Europa, economicamente interno, tá? É um dos maiores portos integradas hidrovias, que integra as hidrovias. Aqui nós temos a foto, né, do Rio Reno, né, passando pela Alemanha. E agora o Rio Danúbio. O Rio Danúbio também é o outro rio que eu falei muito importante. Então são três muito importantes: Rio Reno, Rio Danúbio e Rio Volga. Nós vamos falar dos três, tá? Rio Reno já falamos, que é o que passa na parte central da Europa, não esqueçam, tá? O Rio Danúbio, que vai passar também, tanto na parte central, mas ele vai seguir para os Balcãs, né? Ele vai abastecer os Balcãs, lembra do relevo dos Balcãs, né? Os Balcãs é onde está os países da ex-Iugoslávia, ex-União Soviética, entra a Ucrânia, entra a Croácia, entra a Moldávia, entra também deixa eu ver aqui, a Moldávia, entra a Hungria, a Eslováquia, a Sérvia, Montenegro, Romênia, tá? Então vai entrar todos esses países aqui que é do leste europeu ali, da parte sudeste da Europa, Balcãs, ex-Iugoslávia, países ex-Iugoslávia e ex-União Soviética, praticamente indo para o leste europeu, tá? O Rio Danúbio, ele separa as duas regiões, oriental e ocidental, tá? Resumindo, o Rio Danúbio separa oriental do ocidental e vai mais para a parte oriental, tá? Ele cobre mais a parte oriental. É chamado da integração internacional da Europa, esse rio, tá? E como também como o Rio Reno, em volta dele vai desenvolver o quê? A parte industrial, dos centros urbanos. Aqui é em Budapeste, a capital da Hungria, tá? O outro rio importante é o Rio Volga, que eu falei. Esse rio já vai ser praticamente todo da Rússia. É o maior rio em extensão territorial, mas ele vai ser todo da Rússia. A Rússia, que é um dos maiores países, né? Tem aí mais de 3.690 quilômetros de extensão. Ele está localizado na Federação Russa e ele nasce aonde? Planalto Valdau, que eu tinha falado com vocês para gravar, tá? E vai desaguar no Mar Cáspio, aquele mar que separa a Europa da Ásia, tá? Temos outros rios aqui, o Rio Ródano, que na Suíça, e atravessa a França também, vai desaguar no Mar Mediterrâneo, o Rio Pó, na Itália, tá? Vai desaguar no Mar Adriático, aquele mar que banha a Veneza, que eu falei com vocês. Deixa eu ver aqui. E fica no norte da Itália, tá? Esse rio. Vai nascer nos Apeninos, que eu falei. Também é onde vai ter a parte industrial da Europa, da Itália, a principal parte industrial da Itália, tá? É próximo ao Rio Pó, que é o norte da Itália, que é mais rico. O sul da Itália é pobre. Aí aqui nós temos os rios, os lagos do continente. Temos o que é a importância dos rios, né? No continente europeu também há numerosas regiões de lagos, tá? Diferentemente do Brasil, tem poucos lagos. O país que mais tem lago é um país escandinavo, que é a Finlândia. Tem muitos lagos. Muitos lagos são congelados, principalmente, né, norte, né, gente? E aonde estão as planícies, próximas aos lagos. Os rios e o transporte. O transporte, 90% do transporte de cargas feito fluvial, né, na Europa, tá?
E também, outra parte importante é esse parágrafo aqui, ó, terceiro parágrafo. Quem está com o livro quiser marcar, é importante. Os rios e canais são vias muito eficientes no ponto de vista energético, eu falei com vocês, ó, que vai fazer com que a energético, né? Como é que eu vou dizer? A hidrovia, ela consome menos combustível, menos energia, menos combustível, tá? E transporta mais quantidade de carga. E a manutenção e infraestrutura são bem mais baratos. São cruciais também para o desenvolvimento da mercadoria no continente, que desde muitos anos, desde o início das colonizações, a Europa utiliza o quê? Os barcos, navios para navegar e levar suas mercadorias e fazer seu comércio funcionar, tá? Aí aqui o último parágrafo vai mostrar os principais portos marítimos da Europa. Quem são? Roterdã, lembra que eu falei? Os Países Baixos. Quem é Países Baixos? Holanda. Antuérpia. Antuérpia fica na Bélgica, próximo da Holanda também. E Hamburgo, na Alemanha. Ok? E é isso, pessoal. Terminamos. Falamos aí da hidrografia e da... deixa eu voltar aqui, gente. Da hidrografia e do relevo. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida pode postar aqui no nosso canal, no WhatsApp. E eu vou postar as atividades agora para vocês, tá bom? Um beijo.